Olá, meu nome é Guilherme Moura, gerente de serviços veterinários da Vetoquinol Saúde Animal. Estou aqui hoje de novo, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, que eu convidei vocês da última apresentação. Nós estamos falando sobre as tendências do uso de antibiótico em animais, principalmente animais leiteiros, em vacas leiteiras. No último bate-papo nós falamos sobre o uso consciente de antibióticos, então levantamos a questão sobre as restrições, as preocupações que estão acontecendo principalmente na Europa, e as tendências que vêm para o Brasil, essa preocupação também, e começamos a falar um pouco sobre o conceito de antibiótico verde, que é aquele antibiótico que busca minimizar as preocupações, que são um antibiótico com efeito rápido, um efeito terapêutico, que ele seja eficaz no tratamento das doenças, um antibiótico que não favoreça ao aparecimento de superbactérias ou bactérias resistentes e aquele antibiótico que não fique durante muito tempo no organismo do animal, deixando resíduo no leite ou na carne desse animal tratado. Tudo isso influenciando na saúde humana, na saúde pública. Então, seria o que nós conversamos no bate-papo passado. Hoje, nós vamos falar sobre o CISAB, que é um conceito novo de aplicação de antibiótico. O que é o CISAB? O que são os conceitos que nós temos de aplicação de antibiótico hoje? Nós temos hoje, basicamente, 3 tipos de aplicação de antibiótico. Uma é o MILAB, que são múltiplas injeções de antibiótico de ação rápida, que é normalmente o que mais se usa, que a gente vai pegar um antibiótico aí e vai tratar 3, 4, 5 vezes com esse antibiótico, 3, 4 dias seguidos. Então, seria o MILAB. São tratamentos efetivos também, porém a gente vai levar 3 a 4 dias e a gente não pode deixar a concentração desse antibiótico baixar da concentração necessária para matar 90% das bactérias que estão causando aquela infecção. O outro conceito que tem sobre a aplicação de antibiótico é o CILAB, que é a injeção única de um antibiótico de longa ação. Nós temos vários macrolídeos que tratam os animais assim. A gente vai fazer uma injeção hoje, esse antibiótico vai ficar atuando sobre um período longo dentro do animal, atingindo um grande número de bactérias, porém um período longo, mas apenas com uma injeção. Um problema do CILAB é que ele demora um pouco a atingir os níveis terapêuticos totais dele. Então, às vezes ele tem o animal, se ele está com a doença aguda ali, que ele necessita de recuperar rápido, o CILAB não seria o indicado para ele. E o CISAB. O CISAB seria o conceito que nós vamos falar hoje, que é um conceito relativamente novo, ele é de 2008, que foi desenvolvido pelo Zhao, um pesquisador chinês, que tem mostrado a eficácia desse tratamento, que é a injeção única de um antibiótico de ação rápida. Então eu vou dar uma injeção, essa injeção uma concentração alta e vai atuar rapidamente no foco da infecção. Pensando no seguinte, na hora que a gente vê essa imagem, nós temos no ar ali embaixo, na parte de baixo dessa imagem, nós temos várias bolinhas. Isso aí é um animal com a infecção antes do tratamento. Nós temos várias bactérias causando a doença. As bolinhas verdes são bactérias sensíveis. E as bolinhas laranjas aí são bactérias resistentes. À medida que eu vou aplicando, a gente vai observando nesse triângulo de cabeça para baixo azul aí, seria a quantidade de antibiótico que eu estou aplicando. Se eu vou aplicando antibiótico até atingir um limiar, onde eu elimino 90% das bactérias, 90% dessas bactérias que estão nessa figurinha A aí, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar uma grande quantidade de bactérias sensíveis, mas eu não atinjo as bactérias resistentes. Então eu elimino bactéria verde, mas não elimino bactéria vermelha.
essas bolinhas vermelhas aí. Então o que acontece? Elas estão ali disputando espaço, disputando alimento para crescer. Se eu tiro a população verde, se eu tiro as bactérias sensíveis, as bactérias resistentes, que são as vermelhas, elas vão crescendo. Elas crescendo o seu número ali naquele local, eu mudo a população das bactérias que eu tinha. Então eu acabo tendo mais bactérias resistentes do que sensíveis. Isso a gente observa na prática muito, principalmente em mastite, que é o caso. Eu tratei um animal hoje, ele teve uma melhora clínica, porém daqui uma semana, 2 semanas, ele volta com a mastite. E se eu repetir o antibiótico que eu usei anteriormente, não adianta. A mastite não vai ter também essa melhora clínica. Acaba ele continuando com a mastite, eu tendo que mudar meu tratamento. Quando eu atingi a concentração necessária para matar 90% das bactérias, né? Então, eu tenho uma chance de favorecer o crescimento de bactéria resistente. Então, eu tenho que dar uma dose um pouco mais alta. Quando eu dou uma dose mais alta, que eu chego no ponto que eu elimino as bactérias resistentes, eu acabo sendo mais eficaz se eu atingir só 90% das bactérias. Então, com o CISAB, a gente sempre busca essa concentração que a gente elimina a bactéria resistente, que é conhecida como concentração de prevenção de mutação ou concentração de prevenção de mutantes. Com isso, o que acontece? Eu atingindo essa concentração, eu vou atacar todo mundo. E normalmente, com o CISAB, eu ainda uso uma dose até 8 vezes maior do que o necessário para matar essa bactéria resistente. Então, eu estou fazendo um tratamento bastante concentrado. Num período muito curto, eu já estou atuando sobre todas as bactérias que eu iria eliminar. Vou eliminar 100% da bactéria? Talvez não. Mas eu te garanto que com o tratamento com antibiótico que utiliza o CISAB, indicado para o uso do CISAB, nós temos um resultado muito melhor quanto à eliminação dessas bactérias. E assim, mostrando os benefícios do CISAB, né? É dose única, então isso tem praticidade e redução do custo. Vamos lembrar que tempo é dinheiro. Se o tratador daquele animal tem que ficar 3, 4 dias parando o seu serviço para ir tratar animal, ele está deixando de fazer outra atividade. Então, se ele está deixando de fazer outra atividade, ele está deixando de produzir em outro local. O antibiótico, quando usado na forma CISAB, né, no conceito CISAB, ele deve ser em alta concentração. Normalmente são antibióticos bactericidas, ele vai matar a bactéria, então ele ajuda a eliminar essa bactéria. Ele trabalha com a concentração de prevenção de mutação, né, que é 4 vezes maior do que a concentração inibitória mínima, que é aquela concentração necessária para matar 90% das bactérias. Então eu vou trabalhar com a concentração, no mínimo de trabalho eu vou trabalhar com 4 vezes maior do que a concentração necessária para matar 90% das bactérias. Porém, os antibióticos que usam o CISAB, normalmente eles trabalham até 32 vezes a concentração necessária para matar 90% das bactérias. Então, com isso, ele tem uma alta eficiência, ele tem uma eficácia muito boa. Ele elimina, geralmente, ali em torno de 1 a 2 horas, mais de 99% das bactérias que estão causando aquela doença. Com isso, você tem uma curta duração, né? Então, o pico plasmático normalmente ocorre em menos de 1 hora. Nós vamos ter o auge de atuação do antibiótico em menos de 1 hora. Um rápido controle da infecção, como em 1 a 2 horas ali eu estou eliminando praticamente 99% das bactérias, eu elimino a infecção em mais ou menos 90% em 1 a 2 horas. Com isso, o animal volta a beber água, volta a comer, cessa a febre, volta a produzir.
A gente tem observado que o animal ele volta a um status de saúde em torno aí de 1 a 2 dias e, em alguns casos, produção de leite ele tende a voltar aí em questão de 4, 5 dias, no máximo uma semana. Benefícios indiretos. Então, assim, o antibiótico que trabalha no conceito CISAB, ele tem uma segurança na cadeia alimentar. Por quê? Quando a gente usa um medicamento que rapidamente atinge seus níveis terapêuticos e atua rapidamente ali aonde ele tem que atuar, e ele depois que eliminou essas bactérias é eliminado rapidamente do organismo do animal, a gente tem menos resíduo no leite ou na carne desse animal tratado. Outro ponto seria a redução do risco de resistência bacteriana, já que com a gente atuando sobre a concentração de prevenção de mutação, a gente atuando sobre aquelas bactérias mais resistentes, nós temos menor chance de criar superbactérias, menor chance dessas bactérias resistentes sobreviver após o tratamento. Isso tudo encaixa com o conceito de antibiótico verde, que nós vimos na discussão passada. Então, nós temos o CISAB, ele encaixa muito bem, o antibiótico que trabalha com o conceito CISAB, ele encaixa muito bem em antibiótico verde. Por quê? Ele tem um efeito rápido, uma cura eficaz rápida, ele tem uma menor chance de deixar resíduo no leite, na carne, após o período de carência, e ele ataca também aquelas bactérias mais resistentes, então diminui a chance de superbactérias, então sendo também evitando risco à saúde pública. O CISAB, o que acontece? Ele atua muito rápido. Eu identifiquei a doença, eu fiz o tratamento hoje, rapidamente ele atinge os níveis máximos terapêuticos. Em 10 minutos, normalmente, ele chega ali atuando sobre as bactérias sensíveis, 90% das bactérias. Em 15 minutos, ele está atuando sobre bactérias mais resistentes. E com 45 minutos, ele está atuando no auge dele. Aí vamos falar, mas ele não vai matar todo mundo. Não, ele vai, igual eu te falei, normalmente ele tem uma eliminação aí de mais ou menos 99% das bactérias, porém, o período que ele está atuando sobre bactéria sensível e não está atuando em bactéria resistente é muito curto. E na hora que a gente pensa que eu eliminei uma quantidade muito grande de bactéria, em torno de 1 a 2 horas ali, a infecção debela, a infecção acaba. Ela acabando, o animal volta a beber água, volta a comer, cessa a febre, com isso as defesas desse animal crescem e nós vamos ter uma imunidade melhor dele. Igual esse gráfico aqui representa bem o que eu acabei de falar. Quando você pensa que o animal está com o sistema imune ok, vem um fator estressante. A imunidade, as defesas desse animal caem. A bactéria oportunista vai penetrar no teto, causar a mastite ali. Ou outra doença, vai causar a infecção. Você vai detectar a infecção e vou tratar com um antibiótico no conceito CISAB. Rapidamente atinge os níveis terapêuticos, muito acima do que o necessário para matar os 90% das bactérias. Com isso, elimina a bactéria muito rápido, eliminando a bactéria muito rápido, como eu disse anteriormente aqui, estou sendo repetitivo, mas é para vocês verem a vantagem do CISAB no tratamento de algumas doenças. Você tem que, na hora que eu eliminei a bactéria muito rápido, o animal volta a comer, volta a beber água e as defesas desse animal também se recuperam. Com isso, ele, além de ter a cura clínica, ele vai ter a cura bacteriológica. O que é a cura bacteriológica? É a eliminação de todas as bactérias que estão causando aquela doença. Grande parte, a grande maioria, pelo antibiótico, em torno aí de 99% das bactérias são eliminadas pelo antibiótico e 1% mais ou menos aí são eliminados pelo próprio organismo do animal. Em torno aí de 1 ou 2 dias ele tem a cura completa da doença. Então,
é uma cura rápida. Tempo de exposição ao antibiótico é mínimo, então o antibiótico ele atinge rapidamente seus índices terapêuticos, né? E principalmente máximos. Com isso, ele rapidamente também sai do organismo do animal. Então a bactéria que sobreviveu, ela não fica ali em contato com o antibiótico para criar resistência a esse antibiótico. Então, caso depois de alguns meses o animal tenha novamente a infecção, se eu tratar, ele vai ser eficaz. Menor pressão seletiva, porque eu estou eliminando as bactérias mais resistentes também, então a chance de ter uma bactéria resistente ela é menor. O período sobre o efeito sobre a flora comensal e a flora normal do animal, ele é limitado, então assim, porque ele atua rapidamente, ele não fica ali no organismo matando qualquer tipo de bactéria, não, ele vai naquela bactéria patogênica, né? O efeito da patogênica é otimizado, é o que eu acabei de falar, e a imunidade natural é favorecida. Por quê? Eu acabo eliminando uma quantidade muito grande de antibiótico em um período curto de tempo. Então, o CISAB, quando comparado ali com os antibióticos verdes, são conceitos muito parecidos, são conceitos que se juntam. Por quê? O CISAB é um antibiótico de aplicação única, uma dose elevada, né, para cura bacteriológica imediata, então ele vai com o antibiótico verde na questão da cura eficaz, efeito eficaz, né, a cura terapêutica. Menor risco de resistência bacteriana, porque nós vamos tratar também bactérias resistentes, e menor chance de resíduo de produto de origem animal do animal tratado. Por quê? Quando a gente pensa que o produto, no conceito de CISAB, ele rapidamente atinge os níveis terapêuticos, porém também ele é eliminado rapidamente do organismo do animal. Então, com isso, ele vai ter um período de carência baixo no leite, baixo na carne, com resultados bons aí, com menor chance de ter resíduo nesses produtos de origem do animal tratado. Então, relembrando, existem várias estratégias para o uso de antibióticos, né? Nós vimos pelo menos 3 aí. O CISAB é um conceito de aplicação que busca um tratamento concentração-dependência muito eficaz sobre bactérias gram-negativas. Então a gente vê o quê? Que a gente vai usar uma quantidade muito grande de antibióticos buscando tratar principalmente bactérias gram-negativas aí. E o antibiótico que se encaixa no conceito de CISAB busca cura rápida, redução de resistência bacteriana e menor chance de presença de resíduo no leite de animais tratados, encaixando-se muito bem ao conceito de antibiótico verde. Então, aqueles antibióticos que usam o conceito de CISAB na aplicação, eles já saíram na frente com a questão do uso consciente do antibiótico, com a preocupação com o antibiótico verde. Então, são antibióticos que pensam tanto na saúde pública, como na saúde do animal, como no menor resíduo no leite e a chance de uma resistência aí, reduzida. Na próximo bate-papo nós vamos dar continuidade, né? Então eu vou linkar o CISAB ao tratamento de uma doença que é bastante comum aí no nosso meio, que é a mastite ambiental, principalmente em algumas épocas do ano, próximo que seriam as épocas onde se chove mais, tem um excesso de lama, também no periparto ali, então são horas que a mastite ambiental ela é mais comum, né? E mostrando que o CISAB, o antibiótico usando o conceito de CISAB, tem um tratamento eficaz aí nesse tipo de mastite. Espero que eu tenha passado algum conhecimento para vocês, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo hoje. E nós da Vetoquinol estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.